Buenas! Nosso terceiro vídeo de soluções, concentração das soluções, e o segundo vídeo agora trabalhando especificamente com a concentração. Nós vamos ver agora a concentração massa-massa. Concentração massa-massa. No outro vídeo nós tínhamos visto concentração, massa e volume. A concentração da massa do soluto em relação ao volume da solução. Agora nós vamos ter, como o nome está indicando aqui, a concentração. Massa vai ser massa do soluto em função da massa da solução. Por que vezes 100%? Para a gente ter uma porcentagem. Se eu tirar isso aqui, ele fica praticamente sem unidade e a gente passa a chamar título. Título em massa. Eu prefiro usar sempre o 100%, porque senão fica algo meio perdido. Tá? Por exemplo, não é o caso agora, a gente vai trabalhar com os exemplos matemáticos depois, mas imaginem que nós temos 1 grama em 10 gramas. Tá? Então nós vamos ter 1 dividido por 10, vai dar 0,1. 0,1 é o título, não tem unidade. Título, tanto o título em massa, que a gente está vendo agora como o próximo, que a gente vai ver que é título em volume, não tem unidade, é simplesmente 0,1. Agora, se tu multiplica por 100%, tu vai ter um título que é 10% do soluto, seja lá qual for aquele soluto. Então ele passa a ter algo mais palpável para nós, tá? Então por isso os nossos problemas vão ser sempre concentração em porcentagem, massa e volume, a gente vai trabalhar com a porcentagem. Nunca vai chegar a 100%, porque, novamente, né, como eu tinha falado no vídeo anterior, 100% é uma substância pura, não houve mistura alguma. Pode até tender a 100% do meu soluto, por exemplo, ou da minha solução, ou, perdão, meu solvente. Ele é quase ali, a gente vai ver depois ppm e ppb, que é parte por milhão e parte por bilhão, que ele é uma quantidade, sim, que ele vai tender a uma quantidade irrisória, mas a química vai lá e busca e consegue identificar aquilo ali, a partes por bilhão daquele determinado contaminante. Então a gente vai multiplicar por 100% para identificar uma quantidade, e nunca, repetindo isso, nunca vai ser maior que 100%. Massa-massa, uma diferença, por exemplo, da concentração massa-massa e da próxima que a gente vai ver, que é a concentração concentração volume-volume, dá diferença? Dá diferença pelo seguinte, se a gente for ver, por exemplo, o álcool, hoje em dia está se falando muito do álcool, né? Então nós vamos ter, por exemplo, já vou adiantar aqui, a concentração volume-volume. O que vai ser essa concentração volume-volume? Volume do soluto sobre volume da solução, vezes 100%. Ah, mas as duas são praticamente iguais. Praticamente. Só que uma trabalha com massa e a outra trabalha com volume. Massa, gente, é absoluto. Se eu tenho 100 gramas de algo, esses 100 gramas vão ser 100 gramas em qualquer parte do universo. Dentro de uma singularidade, dentro de um buraco negro, 100 gramas vão ser 100 gramas. Tá? Em qualquer parte do universo conhecido, eu gosto desse termo, universo conhecido, 100 gramas vão ser 100 gramas. Tá? Então ela é muito absoluta. Já volume é mais relativo. Acontece, né, de tu misturar 2 volumes de 2 substâncias e é como que aquele volume se penetra um no outro. Então tu mistura 1 litro de uma substância, 1 litro de outra substância e não necessariamente tu consegue 2 litros. Tu consegue às vezes um pouco menos porque as substâncias elas se misturaram de forma que tu tinha uma quantidade, mas na hora da mistura ocorreu isso aqui, ó.
aquele volume deu uma diminuidinha, como se umas moléculas entrassem um pouquinho dentro do espaço de outras moléculas. Elas, não entrou uma molécula dentro da outra, mas elas interagiram naqueles espaços vazios entre as moléculas, ocorreu uma entrada na outra ali. Tá? Então isso aqui não é exato, mas para nós, em termos de cálculos, em termos de exercício, vai ser. Se eu misturar 100 ml com 900 ml, eu vou ter 1 litro da minha solução. Tá? Então, para nós, para efeitos de cálculo, sim. Mas não é absoluto que nem a massa. Tá? E aí, o que tem de diferença? Bom, mesmo que a gente veja como absoluto, nós temos, por exemplo, 2 padrões de medição de álcool. Nós temos o álcool, por exemplo, 70%. Está muito falado lá, 70%. 70% GL. O grau GL e tem INPM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas, e grau GL, que é Gay-Lussac. Gay-Lussac foi aquele pesquisador que a gente viu que trabalhou com a ideia da pressão dentro dos gases. Lembra que eu só comentei lei de Gay-Lussac, lei de Charles e lei de Boyle, quando eles pesquisavam sem pressão, com a pressão constante, com a temperatura constante e com o volume constante. Tá? Quando nós temos INPM, nós temos uma medida do álcool em massa. Então, massa do álcool pela massa da água. Então, se um álcool ele vai ser 70 GL, o INPM dele vai ser menor. Por quê? Porque apaguei a fórmula da densidade. Mas a densidade do álcool é menor em relação à da água. Então, quando tu tem 70% GL, tu tem 30 ml de água e 70 ml de álcool. Vejam bem que o álcool ele é o soluto e ele está em maior quantidade. Então, aquela regra do maior quantidade, menor quantidade do soluto, solvente, não necessariamente, porque o solvente, na verdade, é quem me interessa. Então, como eu falei, não é uma regra absoluta. Mas pegando o álcool aqui, então, 70% de álcool, o INPM dele vai ser menor, porque a densidade do álcool é menor, nós vamos ter uma massa diferenciada de álcool em relação ao volume de álcool presente. A densidade do álcool é 0,79 gramas por mililitro. Então o álcool ele vai pesar, 0,79 se não me falha a memória, ele vai em torno disso. Ele vai, em relação ao volume dele, o peso vai ser menor. E aí nós vamos ter um valor aqui diferenciado em relação a este valor aqui. Tá? Por isso que nós temos uma quantidade aqui. O INPM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas, vai medir a concentração do álcool em massa, enquanto que o Gay-Lussac é a concentração em volume, qual o volume de álcool que existe ali. Tá? Mas na verdade ele vai estar, como que tem 70, então a quantidade que tiver ali é a quantidade do INPM. Tá, gente? Acho que deu para entender aqui, né? Qualquer coisa, por favor, né? Mandem e-mail também, por favor, mandem e-mail. Assistam os outros vídeos ali, o próximo vídeo é muito importante porque é de massa molar, guardem um tempinho ali para entender melhor ele. Tá? Esse aqui é bem simples, esse aqui também multiplica por 100%, que nem o outro, para nós termos também a concentração volume em porcentagem. Tá? Senão a gente chama de título em volume. E aí também, mililitro por mililitro, as duas unidades se anulam, nós vamos ter um título de 0,35. Se multiplicar por 100%, vira 35%. Isso a gente vai explorar melhor, tá, gente? Nos nossos cálculos ali, que a gente vai fazer num vídeo separado. Feito, galera. Fui!